O nosso país ele vive tempos de muitas incertezas e ataques à institucionalidade democrática. Tempos reacionários, tempos conservadores. Tempos da Emenda Constitucional 95 de 2016, tempos de aumento do desemprego e do trabalho informal, do aumento dos assassinatos das lideranças quilombolas e indígenas, defensores dos direitos humanos, de ataques ao meio ambiente, de reforma trabalhista, de lei da terceirização, de reforma da Previdência, de privatização, da proposta conservadora Escola Sem Partido, do aumento da LGBTfobia, de ataque aos direitos humanos, do aumento do genocídio da juventude negra, do aumento do feminicídio. A cada incerteza vivida, certezas amadurecem e se fazem vivas. Talvez a maior delas é o quanto se faz necessário a tomada de consciência e a afirmação e a construção de uma solidariedade, de uma maior articulação entre as vítimas do racismo e das mais diversas desigualdades sociais, possibilitando uma forte reação antirracista, anticapitalista, antipatriarcal e emancipatória. Eu parto do pressuposto de que todas e todos, direta ou indiretamente, fomos e somos educados e reeducados pelo movimento negro no Brasil, no que se refere a uma maior compreensão do que é o racismo e no que se refere a uma maior compreensão da existência de uma resistência negra. Para as negras e os negros brasileiros que lutam por democracia, soma-se a essa certeza o fato de que somos sujeitos da diáspora africana. E o Brasil é a nossa terra e é a nossa afro-brasilidade aqui está. Sim, eu acredito que existe um jeito de ser, de viver, de fazer política, arte, cultura, música, educar e produzir conhecimento. E esse jeito de ser, ele é negro. E isso não é essencialismo. É uma construção histórica, é uma construção política, é uma construção cultural e ela é ancestral.